Começamos então mais uma gravação. Você que perdeu a primeira parte, está vendo sua gravação. Vamos dar um breve comentário aqui sobre o simulado, né? Eu acho que mais importante que as respostas é você tentar responder, tenta dar uma olhada, pesquisa. Acho que é assim que funciona. Eu vou mostrar para vocês aqui questão primeiro da FUVEST, FUVEST, como deveria ser feito, FUVEST, acervo. Aqui, todo mundo está me escutando bem? Sim, né? Beleza. Estou vendo aqui pelo retorno. Bom, vou entrar aqui no acervo do FUVEST. Vamos aqui para o Enem Vestibular USP. Entrar 2025. Primeiro dia, segundo dia, as respostas esperadas. Primeiro dia, seu trabalho, então, é pegar essa questão, dar uma olhada nela, tentar responder. Pegar o segundo dia, ver qual é a sua segunda fase e tentar responder. Vamos aqui rapidamente, só para mostrar para vocês como deveria ser feito. Eu vou abrir isso aqui. Deixa eu fazer assim, melhor. Deixa eu copiar essa questão e tire. Todos têm imagem, né? Eu não faço biologia, mas vou fazer aqui o bio. Vamos aqui para o finalzinho desse outro documento. Aí você faz isso em casa, na mão, né? Biologia 1, letra A, letra B, letra C. Estou mostrando só como você tem que estudar aqui. Você está com essas questões em casa, você vai dar uma pesquisada, vai tentar responder. Eu não sei, não lembro nada de biologia, faz muito tempo que eu faço. Vamos aqui. Vamos tentar fazer essa e eu vou te mostrar como é seu roteiro de estudo. E aí depois a gente vai para o simulado. Como é o roteiro de estudo? Você pegar a questão, você vai tentar fazer ela em 15 minutos, bruta aí. E aqui eu estou te passando como é um roteiro de estudo nessa última semana. Fazer questão. Tem gente que faz assim, eu faço para ver se eu acerto. Não, você vai fazer pesquisando. Então eu peguei essa questão aqui, que eu não sei nada sobre ela, eu nunca fiz biologia, e a gente vai tentar responder ela aqui. Deixa eu pegar essa imagenzinha para ficar bonitinha. Mas isso você vai fazer no caderno. Eu estou copiando aqui para vocês poderem ver. Eu não lembro nada de bio, faz muito tempo, eu estudei para o vestibular, e as áreas que eu estudei depois passaram sempre longe de biologia. Está aqui a questão, vamos lá. Cite uma forma de prevenção contra a mpox. Qual é a classe de moléculas específica do vírus que gera resposta imunológica ao indivíduo vacinado? Não faço ideia, ainda tem que justificar, isso é importante, justifique. Aqui eu vou marcar como se estivesse marcando. Classe de moléculas específica do vírus que gera resposta imunológica indivíduos vacinados. Isso não é qualquer indivíduo, beleza. Que tipo, então ele quer o tipo de evento que influencia em que? No surgimento de novas variantes do vírus. E aqui tem que justificar novamente. Isso aqui é importante, justificar. Isso é importante. Não é só roteiro de estudo. Cite uma forma de prevenção contra a mpox. Eu lembro lá que o pessoal alguma coisa, deixa eu ver, vamos ver aqui, eu não lembro direito, lembro mais ou menos o que é. Diretor da OMS, estudo de mpox, emergência de saúde pública, importância. Após o surgimento de uma nova variação da mpox, a sua rápida propagação no leste da República Democrática do Congo e a notificação de casos em vários países vizinhos. Está claro que é necessária uma resposta internacional coordenada, se surtos e salva-vidas. Pô, isso aqui poderia também ser transformado em uma questão de geografia. Alguém está perguntando aí no chat, só para quem está, que lista é essa? Não, essa lista aqui eu peguei eu entrei acervo, o VERT,
peguei a questão e a gente está mostrando só um roteiro de estudo aqui. E eu peguei uma questão de biologia, que é que eu não tenho prática nenhuma, e é só para tentar fazer aqui para mostrar, pô, como eu estudo? Eu sei que falta aí uma semana, mas o que, que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? Você tem que fazer isso, pegar a questão e tentar resolver ela em 15 minutos. Então, estou pegando uma que eu estou zerado. O vírus da mpox possui DNA com material genético. Tá, então, aqui já me dá uma dica. O vírus, eu acho, né? Para quem não sabe porra nenhuma, qualquer coisa está explicando. Tá, ele possui um DNA com material genético. Envolto em estrutura de proteína, dentro de uma membrana lipoproteica, conforme o esquema ao lado. Até agosto de 2024, havia apenas uma vacina aprovada para uso contra mpox na União Europeia, nos países do espaço econômico europeu. Assim, no Reino Unido, Estados Unidos aprovado. No Brasil, a Universidade Federal de Minas Gerais está desenvolvendo a primeira vacina contra mpox utilizando o vírus inativado. Cara, não faço ideia, não faço ideia. Vamos usar aqui, prevenção. Lavar as mãos. Lavar as mãos, sei lá. É isso, gripe, lavar as mãos. Lavar as mãos. Lavar as mãos. É isso. Vamos ver se a gente acerta alguma coisa. Qual é a classe de moléculas específica do vírus que gera a resposta? A classe de molécula eu não faço ideia disso aqui se eu estudei alguma vez na vida. Beleza, vai estar gravando aqui. Qual a classe de moléculas do vírus que gera a resposta imunológica? Me diga assim, na classe de moléculas. Ah, tem alguma a ver lá com a galera que resposta imune. Pô, deu branco. Sistema imunológico. Sistema imunológico. É isso, foda-se. Sistema imunológico. Não é isso. Eu sei que não é isso. Eu sei que não é isso. Mas eu não vou deixar pôr essa questão em branco. Sei lá, sistema. Aí tem que justificar. Eu colocaria porque o sistema protege. É isso. Salve aí. Que tipo de evento influencia o surgimento de novas variantes de vírus? Justifique sua resposta. Ah, esse aqui eu acho que eu consegui responder. Notificação de caso, país vizinho. Tá. O contágio em massa pode facilitar que o vírus desenvolva outras formas. Aí explicaria mais alguma coisa, sei lá. Então, essa é a B1, né? A B2 já vai outro. Beleza, eu fiz isso, tentei responder aqui. Percebe-se que eu não sei nada, 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 nada. Eu vou buscar a resposta. Nesse caso, tem a resposta oficial, né? Se eu voltar aqui, tem as respostas oficiais. O guia de respostas esperadas. Então, me ajuda. Só que eu vou fazer isso. Eu vou olhar o guia de respostas esperadas, eu vou olhar, talvez, a resolução do objetivo da etapa, dar uma comparada e aprender um pouco do assunto. É assim que eu vou dar uma estudada. É assim que eu vou fazer. Eu peguei aqui, cadê? Biologia, página 22. Cadê? Pipipi. Vamos lá. Hipótese. Não tocar nas feridas, evitar contato com pessoas infectadas. Aqui, ó. O item recebe um ponto também. Aceitou também o uso de máscara, álcool gel, sabão de higienização. Acertei, levei um ponto aqui. Eu creio que é um ponto. Já vou até botar aqui um ponto. Não tem só resposta certa, já tem um ponto aqui. Ou seja, eu não sei porra nenhuma, mas na tentativa de responder, eu já levei um ponto aqui. Já não zerei. Já não estou eliminado. Levei um ponto. É isso, levei um ponto. Beleza. Proteína de peptídeo, após a imunização, a pessoa passa a produzir anticorpo que reconhece as especificidades do vírus. Aparentemente eu não acertei. Tem que forçar muito e botar pelo menos R$ 1.000 no bolso do corretor para ele dizer que isso aqui está certo. Aparentemente, deixa eu ver. A segunda, aparentemente, eu não acertei. Está aqui, tá aqui. Proteína de peptídeo. Beleza. A segunda, aparentemente, não acertei. Aqui, então vamos aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou copiar isso aqui.
Eu vou dar uma lida, dar uma estudada, isso aqui vai servir de roteiro de estudo, deixa eu copiar aqui. Isso eu estou fazendo um caderno. Alguém até falou no chat aqui, proteína, porra, uns 10 anos eu tenho vestibular, eu não lembro nada, não. Eu lembro aí das coisas que eu estudo. Se tivesse aqui, Ctrl+U, não, deixa eu apagar isso aqui. Eu ia arriscar isso aqui, feio, 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 eu nem justifiquei, e aí agora eu vou colocar a resposta certa. Resposta certa. As coisas que eu ainda sei de biologia, que provavelmente eu assisti algum vídeo do Peru, alguma coisa assim. Beleza, risquei. Proteína, e ele aceitou aqui se tu tivesse botado peptide, porra. Se lembrar isso daqui, não lembrar que é proteína, meu amigo. Ó, aceitou-se também glicoproteína, ativação de células de memória ou memória imunológica. Pô, quase que eu acertei. Quase que eu acertei. Ah, deixa eu voltar aqui, desculpa. Cadê? Saiu aqui a gravação, desculpa. Voltei. Olha aí. Memória imunológica também eles aceitavam. Aceitou-se glicoproteína, ativação de linfócitos. Eu estava tentando lembrar disso aqui. Isso aqui eu estava tentando lembrar. Linfócitos. Pô, quase que acertava. Se eu tivesse usado um pouco mais a cabeça. Ou memória imunológica. O sistema imunológico, eu não sei se eles aceitariam ou não. Eu botei sistema. Mas memória imunológica aceitariam. Só que aí eu tinha que explicar, esse é o problema. Eu tinha que justificar. Né? Voltou agora o compartilhamento, né? Voltou. 2 pontos. Será que ele me daria um ponto? Não sei, acho que não. Aí seria forçar. Então, estou quase. Letra C. C. Mutações. Os vírus que possuem mutações conferem alguma vantagem. Eu expliquei meio que isso. Eu acho que equivale 2 pontos aqui. Aceitou-se também a alteração de mudança de material genético, seleção da variabilidade, eu expliquei mais ou menos isso. Eu acho que eu pego 2 pontos aqui, não é querendo forçar a barra, não. Porra, contagem de massa, eu ia escrever um pouco mais, facilitaria e tal. Eu acho que pelo menos essa segunda aqui, eu tiraria 2 pontos, já é 3 pontos. E aí, se ele acreditar nisso aqui, sistema imunológico, já que ele aceitou aqui também memória imunológica, só que são um pouco diferentes, acho que memória que é mais específico. Depende, o corretor são pessoas que estão corrigindo, né? Ele vai ter lá uma lista com várias coisas, acho que sistema ele não aceitaria, acho que porque tem relação com a memória imunológica. Mas ok, fiz aqui, vi o gabarito, vou ver agora aqui, vou pesquisar aqui essa questão. Cadê? Aqui, o objetivo, deixa eu compartilhar. Objetivo, resolução comentada. Vamos aqui, cadê? FUVEST. 6, segunda fase 2025. De segundo dia, essa daqui foi de bio, bio 1. Então, a resposta um pouco maior. Esse carinha daqui. Opa. Pode ser com contato de pessoa infectada, em caso de necessidade de contato, é importante usar luva, máscara, recomenda-se também lavar as mãos. Lavar as mãos, eu coloquei. Letra B, a classe molecular que gera a resposta imunológica é a das proteínas e socorre. Isso aqui estaria mais certo, então eu não vou considerar que acerto, não. É muita forçação. Mas percebe que lá na resposta oficial eles ainda colocam mais coisas. Então, letra C, por isso que você não pode se basear só com o que está aqui na resolução do objetivo, da etapa. Você compara vários para ver, isso aqui eu acho que está dentro. O principal evento para o surgimento de novas variantes é a mutação genética, a mutação é um evento aleatório, que modifica, essa modificação de... acho que eu teria acertado aqui. Então, seria 3. As respostas do cursinho, elas são um pouco mais longas e tal, às vezes você vai ver algumas histórias que são gigantescas, é porque eles vão tentar abranger o máximo de resposta possível. Os alunos vão por olhar e falam, e a resposta está aqui dentro. Isso não significa que você tinha que responder do jeito que eles fizeram, na quantidade que eles fizeram. Porque aqui é um padrão, é um gabarito, é um tipo de resolução, não é exatamente o que você deveria escrever. Então, eles vão tentar abranger o máximo de coisa.
Às vezes a questão vai perguntar, cite uma coisa, sei lá, cite um produto que é feito a partir do petróleo. Você bota plástico. Só que eles vão botar plástico, gasolina, remédio. Vão botar uma lista enorme, que é para a pessoa que fez olhar e falar, pá, e a resposta está aqui dentro. Você procura a resposta dentro do que eles resolveram aqui, do etapa, do digestivo. E não você procura olhar se sua resposta está igual. Se você procurar se sua resposta é igual, nunca vai estar. Não faz sentido você corrigir desse jeito. O que você vai fazer? Você vai ver se sua resposta está aí dentro. Está aí dentro? Tá, eu falei isso aqui. Então talvez eu tenha tirado um ponto aí. E agora tem a vantagem que a FUVEST faz essa correção também. E ali embaixo ela ainda deixa, a gente aceitou isso, aceitou aquilo outro. Então a gente aceitou várias coisas. Beleza? Então, basicamente, é assim que você vai estudar. Você vai copiar essas coisas, vai aprender, vai pesquisar. Agora eu ia pesquisar mais o que era, como funcionam os vírus, o que é essas partes aqui que no do objetivo coloca, linfócito, B, qual eu ia dar uma pesquisada a mais. E aí depois, 15 minutos tentando fazer a questão, mais 15 minutos pesquisando, mais uns 15 minutos ali tentando fazer uma pesquisa, vendo um videozinho curto, alguma coisa assim sobre o assunto. E aí eu expandiria esse conteúdo aqui. Vai cair essa minha pergunta? Não vai cair essa minha pergunta. Mas essa questão de, pode cair agora uma sobre vacina, sobre soro, a diferença, qual é o caso, o que vai usar, extrai da onde, faz da onde, quais células que atuam. Então pode cair algumas coisas que ramificam esse conteúdo. Então você vai ramificar estudando. Você não vai esperar que caia a mesma questão. Então, basicamente é assim que você vai estudar. Biologia, matemática, física, é assim que você vai estudar. Vai ver o conteúdo, vai dar uma pesquisada, tentar responder, é assim que você vai estudar. Olhando as questões anteriores e fazendo esse alargamento do conteúdo. Tranquilo? É isso. Bora voltar agora aqui para as nossas questõezinhas. Lá do 03, eu respondi algumas, escrevi, joguei no GPT, joguei no Gemini, eles dão uma errada ali de vez em quando, então não dá para confiar 100%, mas dá para uma expectativa assim, será que eu escrevia, pelo menos para mim, será que a minha pergunta estava clara, o que eu fiz, eu escrevi, pô, e eu olhar também, pô, isso aqui eu aceitaria também, isso aqui eu aceito, não, isso aqui não. Uma outra aqui, até copiei algumas partes que eu vi, acho que no GPT, acho que foi no GPT, eu copiei, eu falei, pô, vou colocar isso aqui porque é uma a mais, e outras eu coloquei porque, pô, isso aqui eu vou colocar porque tá errado. Tá errado, essa alternativa estava errada. Não é que poderia estar dentro do padrão de resposta, não é que poderia, porque estava errado, estava errado. Uma resposta outra, ele vai para outro caminho. Simulado 3, vamos lá, dá para enxergar isso também de frente? Assim, deu uma ampliada aqui. Eu estava fazendo slide, depois eu percebi que eu poderia só fazer isso aqui, ficaria mais fácil. Bom, geografia física, geomorfologia, eu dou esse é por aí de chá e deixo mais ou menos aqui o conteúdo dela para facilitar, tá? O pano virou areia do agronegócio intensifica o processo de erosão do bioma gaúcho. Essa questão é fácil? É mais ou menos fácil. Mas tem uma pegadinha. É fácil, mas tem uma pegadinha. O pampa virou areia, agronegócio intensifica o processo de erosão do bioma gaúcho. O fenômeno da, blá, 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 não depende apenas da ação humana, mas é consenso entre os pesquisadores que a expansão da agricultura comercial ajuda a intensificar o processo erosivo. Beleza? Então, ajuda a intensificar o processo erosivo. O desmatamento da flora nativa para plantar soja, e aqui já te dá uma dica para você errar. Eu vou dizer por quê. E acho que foi o GPT, ele errou indo por aí. Por exemplo, leva à extinção da vegetação em região específica do estado e contribui para que o solo fique mais exposto ao vento e à tempestade. E esse processo aí, eu vi vários vídeos e tal, assisti, pesquisar mais, acaba ampliando cada vez mais, entendeu? Tem um ponto ali disso aí, desse fenômeno, e de repente isso começa a se expandir. Meio que é um buraco que vai ficando cada vez maior. Entendeu? Você fez ali, tá pouco, depois isso vai avançando, avançando, e meio que vai escalando cada vez mais. É uma ferida que vai se abrindo cada vez mais. Beleza. Leia sempre o que está escrito aqui. O pampa virou areia, agronegócio intensifica, beleza. Isso, tipo, esse outro fenômeno. Letra A. A resposta seria arenização. E aqui não tinha outra opção. Aqui é daquela resposta
essa era a pegadinha dessa questão. A resposta certa seria unicamente arenização. Você pode ter colocado aqui, sei lá, desertificação, poderia ter colocado erosão, mas não pode ser erosão. O fenômeno, não, erosão é um negócio maior, que tem esse tipo de erosão, aquele tipo de erosão. Mas o fenômeno específico aqui é arenização. Arenização. E é um fenômeno que pouca gente conhece. Não é que pouca gente conhece, mas eu lembro que na escola eu não lembro muito bem disso, entendeu? Eu estava pesquisando sobre o assunto e aí começou a categorizar, eu falei, pô, arenização, isso aí é facilmente confundido com outra coisa. O fenômeno da arenização, e aqui ele te dá a dica, não depende apenas da noção humana, porque o fenômeno como você vai ver lá embaixo, ele não tem relação com fatores antrópicos. Mas é consenso que os humanos podem ampliar isso, ampliar esses processos. O desmatamento da flora nativa para a plantação de soja, por exemplo, leva à extinção da vegetação em regiões específicas do estado e contribui para que o solo fique mais exposto ao vento e à tempestade. E aí, a única dica que isso aqui vai te dar é a imagem. É você olhar a imagem e perceber, muita areia aí. E aqui, o pampa virou areia. Só podia ser arenização. E essa é uma daquelas que só aceita uma resposta. É isso, ou é isso. Aí você poderia entrar com recurso, falando que era outra coisa. Não, mas não pode ser. Ah, erosão. Não. Erosão é algo maior, e aqui, se você jogar no Google, você vai dizer erosão divide isso, erosão divide naquilo, erosão aquilo. Não, é algo maior. E aí, lembrando da minha mente matemática, é um conjunto que tem vários subconjuntos. Esse fenômeno específico é o da arenização. Bom, diferencie esse processo da desertificação. E aí, o resto das alternativas vai ficando errada se a primeira estava. A desertificação é um fenômeno climático antrópico, ou seja, humano, vem do homem, que ocorre estritamente em regiões de clima árido, semiárido, subúmido, tem déficit hídrico, resulta da perda da capacidade produtiva do solo. E a arenização é quase a mesma coisa. Isso que é loucura, a arenização é quase a mesma coisa. A arenização ocorre em região de clima subtropical úmido, com chuvas abundantes, sendo um processo geológico de remobilização aqui, processo geológico, não tem um fator antrópico, mas as pessoas, como esse texto está falando, pode ampliar, não depende apenas da ação humana, mas especialmente a expansão da agricultura está intensificando esse processo erosivo. É um processo erosivo, entendeu? E aqui estava outra dica, é um processo erosivo, e não a erosão como um todo. E aí tem algumas questões, e sempre vai ter vídeos assim, arenização e identificação, qual a diferença? Tem vídeo que eu compartilhei com vocês do Terra Negra também, a mesma discussão. Arenização e identificação, qual a diferença? Porque é bem confundível, e a questão, se ela for maldosa, ela não vai perguntar o que todo mundo sabe, ela vai jogar em arenização, que muita gente lá na hora vai colocar desertificação. Então, alguém comentou aqui sobre que diferenciou a erosão da desertificação. Não, pegou a desertificação. Mas aí, novamente, eu jogar aqui no Google para a gente ver erosão, você vai ver tipos. Então, é uma coisa maior. Tipos. Tem uma imagem legal que eu vi recentemente, acho que é essa daqui. Acho que é essa. Aqui. Tipo de erosão. Erosão pluvial, erosão marinha, erosão glacial, calma, pelo vento. Então, algo maior. Enquanto aqui, o próprio texto, ele não te dá muitas dicas, apesar da imagem e dizer que o pampa virou areia. E aqui ele fala, cadê? Intensifica os processos erosivos. Então, é um processo, não é erosão como um todo. Quer dizer, erosão é algo maior, e esse tipo de processo, esse processo específico que ele pergunta, é um processo, qual processo? É a arenização. Ah, mando sim, mando para vocês essa imagem. Acho que eu vou colocar aqui. Não confundir também. Nota aqui. Cadê? Tá, cadê? Esse aqui.
Alguém perguntou se pegaria meio ponto. Ah, cara, essa é uma dúvida que tem e a FUVEST não deixa claro se está dando um ponto inteiro. Alguns dizem que ela dá um ponto inteiro, mas eu não achei isso claro em algum lugar, ou se ela dá por meio ponto, ou 0,25. E na soma lá, você não consegue perceber se tem meio ponto ou um ponto, sabe? Então, eu realmente não tenho. Eu já procurei isso, se FUVEST dá meio ponto na dissertativa, mas não sei se eles já responderam isso oficialmente. Deixa eu ver aqui. Dizem que é possível aqui. É possível tirar meio ponto. Eu acho que eu tiraria sim. Mas isso não está claro. Eu lembro de ter lido o edital, algumas vezes não deixa claro. Eu creio que sim, faz sentido. Assim, faz sentido ter essa pontuação. Todas as correções têm assim. E algumas outras, comparando com outras formas de correção, que é quase a mesma coisa, o espelho é bem melhor, o gabarito que eles dão no final é bem melhor, e eles falam assim, se você olhar pelas de português, deixa eu pegar aqui o acervo, vamos tirar essa dúvida aqui, no acervo dá para ter uma ideia disso. Não está nas de geografia, nas de história, mas se você olha aqui as outras questões, ele parece te dar essas dicas aqui. Então, parece que sim. Se esse número quebrado vem da. Parece muito que sim. Assim, olhando por aqui, ó, eu creio também que talvez não faz sentido não entregar. Ó, eles com 2 pontos e 2 pontos. Mas em outras provas da FUVEST, não essa, não vou lembrar agora de cabeça, mas eu já vi correção assim, do tipo, falou tal e tal coisa, 0,25. Expandiu e falou também disso, meio ponto. Foi, falou. Talvez a grade que essa galera receba, os corretores, talvez tenha isso detalhado, entendeu? Mas eles não deixam isso muito claro. Mas eu creio que sim, porque realmente, como alguém falou aqui, eu já vi isso, as notas vêm quebradas, e não faz sentido se fosse somando só o ponto cheio. Beleza? Bora lá. Cite uma prática de economia tradicional da região do Pampa, e explique como ela pode agravar esse processo. A prática de economia tradicional é pecuária extensiva. Aqui, eu até deixei aqui que esse o Gênio errou. O Gênio não, foi o ChatGPT, ele colocou soja em uma das respostas, que eu gerei várias vezes. Porque soja estaria errado. Novamente, prática econômica tradicional do Pampa. Não, não é tradicional. Aí você poderia colocar pecuária extensiva ou criação de gado, alguma coisa assim. Você precisa escrever a mesma palavra. Criação de gado, pecuária extensiva, pecuária, criação de bovinos, ovinos, coisas assim. Pisoteio do gado, você poderia colocar essa palavra ou não usar ela. Você só explicar. Compactar o solo, destruir a cobertura vegetal nativa, as gramíneas, basicamente isso, essa explicação. Gado, pisoteia, cobertura nativa, expondo as manchas de areia, erosão eólica e hídrica, e aí que expande os areais. Basicamente isso. Beleza? Bora para a próxima. Geopolítica da atualidade. Cite dois países, vamos lá. O termo sul global é utilizado para se referir a um grupo de países que, em geral, são localizados em geral. Então, se ele já te deu a dica para quem não sabe, não é sempre. Estão localizados no hemisfério sul do planeta, mas que mais amplamente engloba a nação em desenvolvimento ou emergência, independente de sua localização geográfica. Ele agrupa os países da África, América Latina, Ásia, Oceania e compartilha desafios históricos e econômicos semelhantes com desigualdades, pobreza e luta por maior representatividade nas instituições internacionais, mas como alternativa aos termos terceiro mundo ou país subdesenvolvido. É um grupo dos países que historicamente ficaram fora das decisões dos poderosos do norte. Cite dois países além do Brasil que são considerados liderança no sul global. China.
Índia, África do Sul. Aqui colocaram Rússia, de uma resolução aí que eu fiz, colocou Rússia, mas eu não consideraria a Rússia certa, não. Principalmente se tivesse mapa. Só se você colocar no contexto dos BRICS e tal, mas nesse contexto, sim. Mas se você olha principalmente os mapas, se vier com mapazinha, é subglobal. Ou seja, geopolítica se refere a países da América Latina, África, Ásia, Oceania, excluindo a Austrália, que compartilha uma história de colonialismo, neocolonialismo, tem uma história comum, como o texto lá falava, eles têm um desafio histórico semelhante, com desigualdade, pobreza. Aí eu não colocaria a Rússia. Como acho que o Gêmeo ou o GPT colocou, eu estava testando várias respostas lá, não. Nesse caso estaria errado. Mas se a gente fosse olhar o mapa, se viesse o mapa, você veria que a Rússia está fora. Entendeu? Então, eu, pelo menos, não aceitaria essa resposta, dificilmente a Puvest aceitaria. Beleza, você poderia, então, incluir outros. Poderia incluir o México, Indonésia, ou Indonésia, principalmente. Botei México aqui 2 vezes, beleza? Então, não dá para colocar todos do BRICS. Esse é um alerta aí que eu faço nessa alternativa. Explique. E aí, eu peguei essa questão porque teve uma discussão, teve um tempo que teve uma discussão. Vou pegar esse mapinha aqui. Recentemente, acho que foi a Dilma, alguém falou assim, nós, país, nós do Sul, global, e estava falando, e aí a galera começou a cair em cima, falou, pô, a China está acima da linha do Equador, não sei o quê, que presidente burro, blá, blá, blá. A galera começou a criticar, porque eles não entenderam que era subglobal. Subglobal não é uma definição geográfica acima da linha do Equador e abaixo da linha do Equador. Entendeu? Não é assim. Tem, por exemplo, aqui a Austrália, tem a parte da França aqui que está aqui abaixo também, exatamente no meio, além da Equador está acima, então não tem relação com isso. Explico porque eu tenho o terceiro mundo caiu em Jesus após 91. O terceiro mundo criado. Você sabe colocar o criador aqui, entendeu? O jeito que está escrito aqui não precisa do jeito que escreveu. A ideia central tem que estar dentro da resposta. Só isso, lembra disso. A ideia central, não é o jeito que está escrito aqui. O tempo terceiro mundo, criado por isso está no vídeo que eu compartilhei com vocês, só pesquisarem aí. Terceiro mundo, João Felipe, geografia. Ele vai falar sobre. E aí ele vai expandir ainda mais, falar sobre terceiro mundo, país desenvolvido, ele vai falar sobre os vários nomes que se dá. Entendeu? Vários nomes que se dá a isso. Designar países não alinhados ao bloco capitalista, primeiro mundo, nem ao socialista, segundo mundo. Essa ideia aí, ele pega da ideia do terceiro Estado. Pode cair uma questão sobre a Revolução Francesa, sobre a França ali, e falar sobre o terceiro Estado. Mas, então ele pega isso, faz um paralelo para dividir primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, e a gente seria o terceiro mundo. Com o fim da União Soviética, isso aí caiu em desuso, não ficou muito legal de ser usado, essa ideia de ter um primeiro mundo e um terceiro mundo, e até subdesenvolvido também começou a não usar muito. Começou a usar mais sul global, coisa do tipo, norte-sul, coisas do tipo. Indique e explique uma reivindicação central do sul global em relação ao Conselho de Segurança da ONU. E aqui, novamente, porque a Rússia não faria sentido, entendeu? Porque já está lá. Então, já seria arriscado. Por isso, o BRICS como inteiro não daria. O sul global reivindica a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Você vai ver o Lula falando disso direto. Alguém pergunta aí se é pejorativo usar subdesenvolvido. Para a gente, principalmente está aqui, é meio pejorativo. A gente não gosta muito desse termo, não. Olha, outra coisa, outro sentido, outra forma. O João Felipe, lá naquele vídeo dele, depois vocês dão uma pesquisada, João Felipe, Terceiro Mundo, Geografia, é um professor que dá aula para concurso da diplomacia, eu gosto muito das aulas dele. Ele vai até usar um outro termo lá, que eu agora me fugiu a memória, mas ele vai usar um até que é mais interessante, assim, me parece, para a gente, né, que está aqui embaixo. Segurança, Conselho de Segurança, isso aqui o Lula fala sempre, reformar o Conselho de Segurança, porque alguns países têm o veto, votou, já era,
poucos países, e o mundo é bem maior que isso. O mundo mudou, é isso que o Lula está sempre falando. Tem que incluir países da África, da América Latina, da Ásia. Como você decide a segurança do mundo, ou a guerra ou a não guerra, só com um grupinho de países, e um país, se um país falar assim, não quero, acabou para todo mundo. Então vamos dar uma olhada mais nisso aqui, vamos dar uma pesquisada, vamos expandir um pouco aqui. Então, a Rússia já faz parte, a China faz também, então por isso que a China ali, se eu fosse fazer aquela alternativa A, a China ainda colocaria, mas eu acho que eu jogaria, sei lá, México, Índia, porque aí nessa alternativa eu faria melhor, na outra lá, mas a China ainda está lá. Aqui na Wiki, o Conselho de Segurança das Unidas é um órgão, uma organização das Nações Unidas, cujo mandato é zelar pela segurança, a manutenção da paz, segurança internacional. Membros permanecem China, França, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, e aí tem a rotatividade de outros aqui. O Conselho é composto por 15 membros, 5 membros permanentes com poder de veto, são esses. O resto, 2 membros são eleitos pela Assembleia Geral, pode entrar, o Brasil entrou, mas isso não significa que a gente tem um poder forte, um poder de veto. Vou até procurar aqui. Tem algo aqui do governo. Lula. Lula pede vaga para o Brasil e Índia no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O presidente recebeu o primeiro-ministro Narendra Modi, em Brasília. Essa é importante fazer parte. O que mais é importante é que o Brasil e a Índia têm um potencial extraordinário, e por isso reivindicamos o direito de participar do Conselho de Segurança da ONU. Não é mais possível a gente ver a ONU enfraquecida, não sendo levada em consideração. E os membros fixos, permanentes, do Conselho, que deveriam primar pela paz, são os que mais estimulam a guerra. Bora botar aqui um exemplo, beta. Então, como tem poder de veto desses 5 países, se eles votam, já era. Todo mundo pode querer, mas se eles votarem contra, já era. Estados Unidos demanda da ONU por cessar-fogo e acesso à ajuda curso da Itália, vetou caminhões e levaria armas a Israel. Os Estados Unidos vetaram nesta quinta-feira um projeto de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que exigia um cessar-fogo imediato e condicional permanente em Gaza. Regido por desenhos eleitos ao Conselho de 15 membros, o texto também exige a libertação imediata e digna e incondicional de todos os reféns mantidos em Hamas por outro grupo. A proposta recebeu 14 votos a favor, mas aí os Estados Unidos votou contra. E aí, é isso. Se eles votaram contra, ninguém discute mais. Por isso que é tão injusto. Um voto e acabou. Então, pode cair uma questão aqui, com essa imagem, dessa senhorinha nos Estados Unidos, uma mulher negra, mulher, aí levantando a mão, todo mundo aí, os 15, falando, não, vamos cessar fogo, isso, levanta e fala, não. E aí, não para todo mundo, beleza. E aí fica foda. E aí complica, entendeu? Por isso que o Brasil, não, tem que entrar outros países aí. Então pode vir uma questão sobre isso, eu acho interessante. Bora continuar? Aí a alternativa A, vai ter essa fotinha dessa mulher negra aí, levantando dos Estados Unidos. Alternativa A, poder de veto, alternativa A. Como a cultura woke está sendo reformulada a partir de uma mulher negra votando para não acabar a guerra, entendeu? Vai ser assim, FUVEST, né? Brincadeira. Mas pode vir uma questão sobre isso, entendeu? Que é um tema aí que está em alta. G9, geopolítica e tecnologia. Se vocês perguntam o que é cultura woke, alguém perguntou aqui, vamos aqui, Google. Porque recentemente saiu um vídeo, que eu ia até mandar para vocês. Cultura woke refere-se a um estado de consciência social política, especialmente em relação à justiça social. Para alguns, woke é um motivo de orgulho.
Isso aqui tá meio estranho, essa alternativa. Tá aqui. Saiu um vídeo da BBC recentemente, vou mandar lá para vocês. Não recentemente, é de 2024, mas eu olhei ele recentemente. A galera acusa que essas lutas por direitos e tal, representatividade, eles rotulam como se fosse uma lacração. É um pouco mais pejorativo hoje do que orgulho, assim. Eles usam mais esse termo pejorativo, dizendo, isso aí é lacração, isso aí o mundo está com essa cultura agora de não pode, politicamente correto, que tem que respeitar as mulheres, não tem não sei o quê, que vão botar pessoas negras no filme, que estão acabando com a minha infância, que não sei. Eles chamam isso de cultura woke, pela lacração, basicamente isso. Vou mandar esse vídeo aqui para vocês, para a BBC, e discutindo esse termo. Acho que seria uma boa questão de linguagem, essa discussão. Talvez tem cara mais de FUVEST, tem cara mais de Unicamp, discutir isso. Mas pode ser que venha numa FUVEST da vida. Deixa eu ver aqui, questão. Caiu na FGV aqui, ó. Caiu na FGV. Teve essa questão, 2025. O que é woke? Legal. Então, não tô ficando woke. Foi na redação. E acho que essa reportagem da BBC, talvez seja a reportagem da BBC que tu falou. Reportagem da BBC. Aí, a reportagem da BBC. Curiou que a esquerda. Aí discute um pouco aqui. Deixa eu ver qual era o tema. Teve surgido há algum tempo, no âmbito de lutas antirracistas nos Estados Unidos, o termo woke, desperto e atento, em inglês, como decorrer dos anos, passou a ser usado mundialmente, inclusive no Brasil, para designar todo um feixe de lutas e reivindicações que inclui, além das lutas raciais e éticas, as lutas contra a discriminação de gênero, orientação sexual, o etarismo, assim por diante. Desse modo, não se corrige falar em cultura woke, ou atitude woke, tanto para apoiar quanto para abominar. Então, tem esses dois aspectos. Tanto para dizer. Então, o texto o tema, a cultura woke, prós e contras. Aí, esse era o título da redação. Em 20 linhas, 30 linhas, FGV aí. Aí a Objetivo fez um comentário aqui. Interessante. Eu já tinha visto. Tanto o significado, né, puxa para isso também. Alguém que falou aqui, nunca tinha visto falando positivo. Mas principalmente no início. Mas hoje não, hoje eu só vejo realmente a galera falando de forma pejorativa. Vamos voltar aqui. Vamos para essa. Geopolítica e tecnologia. E aí tem esse desenho, eu falei para vocês uma aula sobre China e tal. TSMC, 59% da produção global. UMC, 7%. Ó, aqui é Taiwan. Taiwan tem 64% da produção global. 18% Coreia do Sul, 9% China, 6% Estados Unidos e o resto do mundo, o resto. Então, na aula sobre China, resolução sobre China, eu falo um pouco sobre Taiwan e a importância dela na produção de chips. Acho que deve ter aqui no canal lá. Se não tiver aberto, fica nas que estão escolhidas. Você entra na playlist, você vai ver sobre isso. Explica a importância econômica de Taiwan. Taiwan é o nosso central da economia digital moderna, pois a empresa detém um monopólio virtual, mais de 90% da produção de semicondutores. Depende do dado aqui. Vou tirar isso. Detém monopólio virtual. Por que ele está com monopólio virtual? Monopólio virtual, no sentido não que ela tem tudo. Não é que ela tem um monopólio. Mas virtualmente, o tanto que ela tem, o tanto que ela produz, o mundo depende daí. Entendeu? A produção sempre com contornos de ponta, abaixo de 10 nanômetros. Esses componentes são essenciais para smartphone, inteligência artificial, computação em nuvem, indústria bélica, chip, produção de chip. É isso. Eles produzem muitos chips, é importante isso para o resto do mundo. Basicamente é isso. Tem a ver com os 3 Não tem a ver com 3 tem a ver com mas a resposta não tem relação com isso. Relação o que você tem que escrever aí? Tem que escrever, tal é importante porque tem chips. E chips é importante para o mundo. Basicamente isso.
Semicondutores, pode ser, semicondutores também, pode ser, você pode trocar essa palavra e tal. Aí você pode dar exemplo de placa de vídeo e tal, coisa do tipo. Mas basicamente é isso. Taiwan tem chips, semicondutores, nanômetros pequenos, o mundo precisa disso e ele tem a produção gigantesca. Basicamente é isso. E aí isso vai dar ideia para responder a letra B. A letra B, o que é escudo de silício? Silício, produção de chips, é importante, você pode não confundir com Vale do Silício, Califórnia. Por que Vale do Silício? Lembrar de uma questão que a gente já fez sobre isso. Não é Vale do Silício porque tem muita produção de silício. Não, silício, você precisar disso, vai pensar em outro lugar. Por exemplo, vamos explorar um pouco disso? Silício, silício. Vamos dar uma exploradinha aqui? Silício, produção, mundo. Alguém falou aqui, poderia falar sobre a crise da Nvidia? Poderia. Como exemplo, assim, vai justificar por que isso é importante nas cadeias globais de produção. Vamos aqui, silício. A China domina a produção de silício. Toma, e aí eu vou te mostrar isso aqui. Então, você vê como o resto do mundo está rodado. Chips, produção, Taiwan. Taiwan, a China diz que é dela. Produção de silício. Onde tem? China também. Silício, você botar aqui China, Estados Unidos, você vai entender um pouco da guerra. Escudo de. Aí vamos lá, vamos voltar aqui para a resposta, aí eu vou expandir novamente para dar logo ela. Escudo de silício. Quando você está falando de escudo de silício, você está falando especificamente de Taiwan. Desculpa. De Taiwan. Por que você está falando de Taiwan? E por que você está chamando de escudo de silício? Silício, você vai lembrar de tecnologia, de produção de chips. E o que você vai pensar? Basicamente, a lógica é a seguinte: Taiwan é muito importante para o resto do mundo. Muito importante. A China, que é aquela área de volta. E ela já disse que é dela. Não sei se vocês vão lembrar da aula de China, mas falando rapidamente, ó, vamos aqui. 30 segundos de aula sobre China. Mapa, China, Taiwan. Aqui. Vamos olhar esse mapa aqui rapidinho. Revolução, China, tempo atrás, beleza, o que aconteceu? A galera, os liberais aqui, o Chekachek, que eu não lembro direito o nome dele, os comunistas estavam em guerra aqui, dentro aqui, guerra civil, porradaria comendo. Taiwan já foi do Japão, já foi da Inglaterra, já foi do Reino Unido, cara, já foi de muita gente. Beleza. Tava a guerra civil aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Quem ganha aqui? Os comunistas, os comunistas. Aí a galera, os liberais, a outra galera, foge para a ilha de Taiwan. A Ilha Formosa, chamada pelos portugueses aqui. Pode, Ilha Formosa? Só deixa eu confirmar isso, eu não estou com Ilha Formosa. Acho que é assim que os portugueses chamam. Acho que Ilha Formosa é outro lugar. Ilha Formosa. Taiwan. É o nome que os portugueses estavam. Ilha Formosa. Beleza. E a galera, os liberais, podem ir para cá e diz: aqui é o verdadeiro representante da China. Aqui é a capital da China. A China não, fala, não, Pequim está aqui. Inicialmente, nesse conflito aí, nessa confusão, a galera reconhece Taiwan. Reconhece Taiwan, e Taiwan vai ser um grande bambambam e tal, cadeira da ONU e tudo mais. Com o passar do tempo, querendo tirar um pouco ali a China da União Soviética e tal, estava morrendo também a União Soviética. Os Estados Unidos se aproxima, tanto é que o Richard Nixon vai para aí, tem uma fotinha do Mao Tse Tung e do Richard Nixon. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Tá dando para me acompanhar? Eu estou indo bem rápido aqui, que eu estou explicando um negócio de muitas aulas, assim, são muitas aulas para isso, mas eu estou tentando ser rápido aqui para a gente não pegar muito tempo. Mao Tse Tung. Tá, continuando aqui, eu vou mostrar essa foto já para vocês. Começou a reconhecer a China, né, para se aproximar e deixou Taiwan de lado. E o resto do mundo começou a reconhecer a China também, porque começou ver outros interesses aí, e hoje, principalmente, negócio, dinheiro, pô, é a China que manda. Você não vai reconhecer Taiwan em detrimento da China. Então acabou sendo isso. A China pegou o lugar de Taiwan também na ONU, então o Paraguai ainda reconhece Taiwan, então poucos países reconhecem Taiwan.
o próprio Estados Unidos reconhece também a China aqui como representante, Pequim, e aí de vez em quando tem aquelas confusões assim de alguém visitar primeiro Taiwan e não Pequim. Algum senador dos Estados Unidos vem para cá e visita Taiwan, aí a China começa a falar mal, que não era para fazer isso, que você tem que ver em Pequim, porque Pequim é a grande verdadeira, basicamente é isso. E por que escudo de silício? Cara, aqui é muito importante a produção de chips globais, nessa produção. E é isso que protege Taiwan, porque a China não vai pegar essa ilha assim do nada, porque tem navios dos Estados Unidos aqui, tem o mundo olhando para cá, porque como produz muito chip, como é importante para o mundo não quer que a China pegue isso aí. Então, meio que tem essa proteção, esse escudo por conta de quê? Por conta da importância disso para o resto do mundo. Então, não dá simplesmente, vamos supor, a Rússia pegou lá a Crimeia. Se a Crimeia fosse importantíssimo para a produção de chips no mundo, tinha 60% de toda a produção, e o mundo precisasse dela, a Rússia não conseguiria pegar facilmente assim. Porque o mundo estaria de olho ali. Não, cara, se você pegar essa ilha, fudeu tecnologicamente para a gente, então a gente não vai deixar isso assim, não. Então, por isso que a gente fala nesse escudo de silício. Escudo de silício é o termo que se dá isso. Só por curiosidade, deu para entender mais ou menos como foi essa festa aí? Guerra Civil, liberais fogem para a ilha, se declaram dizer aqui é a verdadeira China, a China lá, o continente diz não, aqui que é a China, o tempo passa, a galera para de reconhecer o Taiwan, começa a reconhecer a grande China, relações comerciais mais com a grande China, poucos países hoje reconhecem Taiwan, Taiwan diz que ainda é dona. Recentemente tem acontecido umas coisas, deixa eu mostrar aqui para vocês, por exemplo, o Japão entrando nessa briga, o Japão louco, tentando entrar nessa briga, maluco. Aqui. Japão recua e Premier afirma que Taiwan é território chinês. Recuou, né? Recuou. Alguns dias atrás, o Japão disse que Taiwan não era território chinês. Pra quê, meu amigo? A briga que se deu. Olha a propaganda da BID. Que delícia, hein? Ó, poder China. Apoio BID. Japão recua e Premier afirma que Taiwan é território chinês. Ficou com medo. Deu medinho. Declarou no parlamento japonês que o país respeita a acordo firmado pós-guerra e tem que esfriar a crise. Deixa eu botar aqui Japão, porque os japoneses foram para as ruas falar, depois que a premier falou, não é da China, Taiwan é um país independente, meu amigo, para quê? A galera ficou com medo. A China mandou até uns navios aqui, ó. China mobiliza quantidade recorde de navios de guerras e deixa Japão e Taiwan em alerta. Vai mexer. Ficou com medo, falou, não, gente, tô brincando. Foi mal, tava doidão, entendeu? Não, era brinks. Basicamente esse conflito. Esse conflito pode cair. Vou voltar para cá. Beleza? Botarei. Era meme, não era meme, era brinks. Era brinks. Escudo de silício. Então, é a teoria geopolítica que a dependência mundial de chips taiwaneses protege a ilha de uma invasão chinesa. Uma guerra destruiria as fábricas, colapsando a economia da China. Claro, a China não ia destruir essas fábricas, beleza, mas ia controlar. Mas aí os outros países também iam entrar uma guerra. O que funciona como dissuasão, destruição mútua econômica. Se a China invade, a galera vai para cima também. Nem teu, nem meu. Beleza, então isso é o escudo de silício. Aí o que eu estava falando anteriormente pensar escudo de silício aqui. Né? E quando eu falo de Vale do Silício, eu estou falando de outra coisa. Vale do Silício, eu estou pensando na Califórnia. Se eu tiver. Não confundir com lítio. Lítio, baterias. Silício é outra coisa. Se eu estiver indo muito, falando outras coisas, vocês falam aí no chat, para a gente não falar muita coisa, tá? Se eu estiver sendo prolixo demais. Vale do Silício. Aqui, Vale do Silício. Já caiu questão sobre o Vale do Silício? Caiu. O Vale do Silício não é porque tem produção de silício aqui, é porque as empresas de tecnologia de computação estão aqui. Basicamente é isso. Entendeu? É por esse motivo. Vamos ver uma questão aqui de vestibular?
E eu mostrei uma questão para vocês que a USP e tal, e outras ali fizeram uma parceria para tentar fazer uma espécie de Vale do Silício. Vale do Silício você tem essas várias empresas próximas, né? Você tem universidades ali próximas, então isso ajuda. Ah, caiu 2024, que legal. Então tem uma questão aqui de 2024. Da Unesp, cadê? Ah, mas era outra coisa. Era sobre outra coisa. Não era especificamente sobre o Vale do Silício. O ERJ, tem uma questão da UERJ aqui. No mapa, observa-se a concentração de empresas da região do Vale do Silício. Essa concentração espacial é explicada principalmente pelo seguinte fator. A letra B, com certeza, não é. No sentido fiscal, eu acho que não sei. Acho que energia barata não. Pode ser isso aqui também por conta das universidades que são aqui próximas. Eu não sei. Vamos tentar responder aqui. Acha que é A e tal. Vamos ver A. Ó, nível médio. Deixa eu ver se eu tenho conta. Eu não tenho login nesta também. Vou fazer aqui. Colocar qualquer coisa aqui. Pô, beleza. Então, concessão de incentivo fiscal não parece uma prática dos Estados Unidos. Quer dizer, né? Dão muito dinheiro para bilionário. Proximidade de recurso mineral, com certeza não. Isso também parece não. Eu acho que essa daqui é por conta das universidades. Letra D. Letra D. Universidade que desenvolve pesquisa. Isso dá para a gente ligar com a USP. Lembrando agora, gente, se eu estiver indo muito longe aqui, vocês me avisam que a gente volta para. Mas aqui, às vezes, eu gosto de falar sobre as coisas e vai puxando. E quando você está estudando, você vai fazer isso. Você vai ficar puxando coisas, sabe? USP, Vale do Silício. Então, não tem a ver com mineração. Aqui. São Paulo planeja mini Vale do Silício perto da cidade universitária da USP. Entenda. Distrito de Inovação vai juntar, então, Distrito de Inovação vai juntar a Universidade, o Butantan, o IPT e o IPEM para pesquisas conjuntas, recentemente. São Paulo planeja um distrito. Então, tem as universidades próximas. Beleza, é isso aqui. Vamos voltar, não confundir. E não confundir aqui. Vamos falar outra coisa aqui. China, Silício, Estados Unidos. Os Estados Unidos deu uma recuada recentemente porque. Por quê? Então, tem a guerra aqui dos dois, isso aqui pode cair no geografia, do gato, microchips. Os Estados Unidos começou a fazer barreiras comerciais e a China respondeu proibindo. É... Então, inicialmente a China nos seus proibição das exportações para os Estados Unidos por conta de algumas barreiras comerciais. E aí os Estados Unidos deu para trás e a China também falou, então beleza, agora sim eu posso exportar. Mas foi basicamente essa briguinha aqui que eu queria mostrar. Entendeu? A China falou assim, então vai me taxar? Beleza. Então vamos parar de mandar terras raras para vocês. Aí deu para trás. Vamos lá. Explique o principal objetivo de iniciativas como os CHIPS, Science Act e European Chips Act. Tinha que tentar entender o que tinha aí. Entendeu? Assim, ou você sabia, ou não sabia, você tem que entender e você ia pelo protecionismo. Protecionismo. Empresário não sabia o que era, não. Eu ia pelo protecionismo. O objetivo é a segurança e a soberania tecnológica através de um reshoring, ou relocalização. Eu tinha que colocar isso? Não, como eu falei, você não precisa colocar o que está escritinho aí, sabe? Vou dar um exemplos aqui.
como a NVIDIA aqui. NVIDIA realocando a produção de chips, levando para outros lugares. Pensa, pô, tá produzindo solar, vou mandar para cá, impõe tarifa para chips 100% importados. Não, tem que produzir aqui, tem que produzir no nosso país, tem que trazer emprego para a galera aqui. O problema é que essas fábricas são, geralmente, pega pouca mão de obra. Repatriar a produção de semicondutores, reduzir a dependência da Ásia. Alguém que entra muito aqui, que daria para fazer uma questão sobre isso, é quem? É a nossa amiga Índia. Alternativa da China. Índia, desse ponto em meio à guerra comercial, Gaza para o povo, é um bom lugar. China propõe nova ordem mundial. Aqui. Mão de obra barata, galera qualificada em parte. Alguém perguntou por que a Índia? Porque a China está em disputa com os Estados Unidos, você tem outra alternativa ali que tem mão de obra barata, uma galera qualificada nessa área, então você dá para mudar para lá. A Apple, se não me engano, vamos pesquisar aqui, a Apple acho que o tempo mudou algumas coisas para lá. Índia cresce participação na Ásia e disputa do protagonismo com a China, que de 2023, mas tem notícias mais recentes. O Trump deu uma atrapalhada aí também, porque ele jogou umas imposições, umas taxas para a Índia, mas a Índia é a possibilidade aí. Vou ver se foi a Apple que jogou algumas produções de chip lá. Índia ultrapassa a China como principal país fornecedor de smartphones dos Estados Unidos. Pois, avanço foi puxado pela Apple, vamos dar uma olhada aqui. O avanço foi puxado pela Apple, que acelerou a produção fora da China em meio à guerra tarifária e pressões de Trump na fabricação dos Estados Unidos. Pela primeira vez, a Índia se tornou o principal país de origem dos smartphones vendidos nos Estados Unidos, superando a China. Então, pode vir uma questão mais ou menos sobre isso aí, como alternativa. Então, você tem esse processo de você baratear um pouco a produção, tem mão de obra lá ok, que dá para fazer essa produção, tem já sabem fazer isso, e aí você baixa o preço, lucra mais, tem várias vantagens. Por incrível que pareça, eu sempre fiquei me perguntando, pô, mas o que não faz nos Estados Unidos, não faz em outro lugar? Realmente, para essa galera, sai muito mais barato você mandar para o outro lado do mundo, fazer a produção e vender daí para o mundo. Sai muito mais barato. História da China vão cobrar, mas essa relação, BRICS, disputa entre Índia e China, a importância agora da Índia, questão de foguetes, tem a Índia aí no meio. A Índia disputando essa batalha com a China. Beleza? Bora para a próxima? São 7, então temos que andar um pouco mais rápido. Estou 41, vamos lá. Poder da Reforma Protestante. Lei ou graça? Ampliar um pouquinho mais aqui. Você vai ver essa imagem aqui. Essa imagem aqui, salvo engano, o cara recebendo as leis, né? Nosso querido Moisés, libertar os teus fogo, 10 mandamentos, acho que isso. Desculpa. Cadê? Pipipi. E aqui, o resto da galerinha, não vou lembrar quem é esse personagem, apontando aqui para Jesus.
entendeu? Apontando para a cruz, apontando para outro lugar. Beleza. Um cristão é um senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. O cristão está sujeito a ninguém. O cristão é servidor de todas as coisas e sujeito de todos. Identifique o princípio teológico fundamental da reforma luterana representando a pintura de Cranach. Cara, eu nunca vi essa pintura. Nunca vi essa pintura. Me mandou aqui uma questão. Interessante. Identifique o princípio teológico fundamental da reforma luterana representado pela pintura de Cranach. O princípio da justificação pela fé. Sola fide. Isso aqui pode cair. A imagem contrasta, leia o Antigo Testamento, a condenação dos pecados, com a graça, o Novo Testamento, salvação pelo sacrifício de Cristo, indicando que o homem é salvo apenas pela fé na graça divina, não por sua obra ou por mérito, que vai contrapor com a Igreja Católica, fé nas obras e tal, indulgências, você comprar seu espaçozinho no céu. Então, tem esse debate aí. Deixa eu pegar aqui. Só aqui. Vamos olhar aqui. Unesp 2022. De Campinas. Unicamp. Não, foi a FUVEST. Acho que isso aqui é 2009. Não, não precisa saber. Quer dizer, esse termo assim, salafi, talvez seja fácil de lembrar. Mas é só justificação pela fé. Só a fé. Salafi. Só a fé. Ah, não estou compartilhando a tela? Era lá. Deixa deixa eu ajeitar aqui. Se é alguma configuração aí. De qualquer forma, deixa eu parar e começar. Às vezes isso acontece. Pronto, compartilhando agora, novamente. Vê se deu certo. Beleza. Bom, continuando o FUVEST, questãozinha comentada aqui. Essa reforma. Na resposta aqui ele vai falar sobre isso. Então. Para os protestantes, citados, a salvação da alma se dá somente pela fé. A mediação de Deus e o homem foi feita somente em Cristo, solo Cristo. E a autoridade maior é o texto das Escrituras, que pode ser acessado por qualquer fiel, só a Escritura. Você precisa lembrar do termo em latim. É somente pela fé, somente em Cristo. Qualquer um pode acessar as Escrituras. Eu acho que isso é importante para o protestantismo. E essa vai ser a grande diferença do catolicismo. E por isso que eu botei lá a questão da imprensa. De você poder fabricar os livrozinhos, sabe? Ah, você não compra indulgência, você não joga uma grana no peito do Papa e compra teu lugarzinho no céu. Não, não é assim que funciona. Bora olhar aqui o da Unesp. Vocês estão de 10? São características da reforma protestante contra a reforma católica, respectivamente. Rejeição da busca do lucro protestante. Pô, tem um livro lá do Max Weber, né? Sobre o protestante e o capitalismo. Então, espírito capitalista, não pode ser. Rejeição, defesa do celibato, justificação pela fé. Condenação da usura. Não? Será que é a letra D? Eu não estou lendo tudo, eu só vi aqui justificação pela. Vamos aqui, só de. Ai, justificação pela fé. Eu não li tudo, na verdade, só vi a palavra justificação pela fé. Beleza, avanço, trabalho só. Beleza, vamos voltar aqui. Nessa 2022. Fazer questões ainda objetivas, vale a pena? Vale porque você aprende alguma coisa, sabe? Você está aprendendo ali para pensar numa resposta de segunda fase. Explique como a invenção de Gutenberg é importante no contexto. Foi contexto. Qual a invenção do Gutenberg? A prensa de tipos móveis de Gutenberg. A prensa. A impressora manual com aqueles coisinhos tipográficos que você tinha letra por letra. E colocava no papel, aí
copiava, era a Xerox da época. Tem a impressão em massa da Bíblia, em massa assim, né? Demorava um pouco, não era tão em massa assim. E dos panfletos de Lutero, quebrou o monopólio da igreja sobre a interpretação, qualquer um poderia ler, só a escritura, somente a escritura, então essa foi a importância. Diferencia a visão luterana sobre salvação da visão católica predominante da época. É quase a coisa da primeira. Aqui, se você olhar, o nome daqui é Lei e Graça. Lei e Graça, você entendeu? Lei e Graça. É a Lei e Graça. Salvação é um dom gratuito de Deus, alcançado exclusivamente pela fé. O homem não pode comprar ou merecer o céu, né? Se você não compra um pedaço, como a igreja católica estava vendendo uns pedacinhos ali. A salvação depende da fé e de boas obras, no caso da católica, sacramento, indulgências, né? Então tem toda essa relação. É uma diferença. Você poderia apontar outras diferenças, tá? Não somente essas daí, não. Acho que dá para destacar, deixa eu pensar. Vamos presente pela fé. É isso. Acho que daqui é ok. Responde. Vamos lá. Tem que estar bebendo muita água, porque senão a garganta vai embora. Olive de Gouges, Declaração de Direitos da Mulher e do Cidadão, e da cidadã. Escrevem aí a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, e aí, às vezes, quando a galera está lendo isso, não, o homem não entende-se com todo mundo. Não, quando eles escreveram homem, eles estavam pensando homens apenas. Mulher desperta, a força da razão se faz escutar em todo o universo, reconhece seus direitos. Isso, o poderoso império da natureza não está mais envolvido de preconceitos e fanatismo, superstição e de mentiras. A bandeira da verdade dissipou todas as nuvens da ignorância e da usurpação. O homem escravo multiplicou suas forças e teve necessidade de recorrer às tuas para romper os seus ferros. Tornando-se livre, tornou-se injusto em relação à sua companheira. Então o homem tornou-se livre e tornou-se injusto à sua companheira, que não era livre. Entendeu? Olive de Gouges, acho que é um nome importante a ser lembrado, é um nome importante a ser pensado, é às vezes esquecido na história da filosofia, no contexto revolucionário ali, mas é importante, principalmente como as provas estão vindo com essas outras discussões, que já deveriam ter assim, as escolas. Então é importante. E aí dá para fazer um paralelo com o Opúsculo Humanitário, é esse livro que está na FUVEST. Por exemplo, dá para fazer uma questão falando sobre educação e emancipação. Você vai ver que nos dois casos aqui, não vai ter a defesa pela emancipação da mulher. Emancipação da mulher, porque estava no sentido ali de a mulher ajudar o companheiro, tá, emancipar nesse sentido, emancipar de outras formas. E aí, você vai ver que a defesa, tanto lá no livro da Nízia, né, esse nome dela, Opus Humanitário. Se eu não estou doido, é esse o nome dela. Nízia Floresta. Vai ter a defesa da educação da mulher. Da educação. Dá para ver aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vamos aproveitar aqui. PDF. Poderia vir uma questão discutindo isso. Emancipação e educação. Nessa versão do Senado, tem um comentário aqui. Tem uma introdução. Só o prefácio. Eu olhei só o prefácio. Eu não me desculpe, mas... Aqui. O opúsculo contém a defesa apaixonada da educação para as mulheres. Traz um livro inaugural, pragmático, descortinado cenário intrigante, a realidade brasileira de 1853. Então, vai por esse lado, educação. Se eu até colocar emancipação, então até ela coloca, enquanto pelo velho e novo mundo vai ressoando o brado, emancipação da mulher, com a débil voz se levanta na capital do Império Santa Cruz, aclamado, educai as mulheres. Educai as mulheres. Isso que vai ser, educai. Então ela vai fazer algumas críticas aqui. É isso, e vai por esse contexto. Então daria para ser uma questão lá. Beleza, vamos voltar aqui. E aí, novamente, aqui, gravura, marcha de Versalhes, identifica o episódio, representa a gravura de 1689. Marcha das Mulheres. A Marcha das Mulheres de Versalhes
motivação, a grave crise de subsistência, escassez do alto preço do pão em Paris, levou as mulheres a exigirem. Isso aqui, deixa eu, vamos conferir isso aqui. Isso aqui eu acho que eu deixei para marcar. Aqui, vamos dar uma olhada aqui nesse contexto. É isso, não era a volta, é isso. World History Encyclopedia. Vou entrar aqui, Universidade Estadual Paulista. Isso aqui. Marcha. No dia 7 de agosto de 1789, as corajosas mulheres marcharam pela primeira vez para Versalhes a fim de demandar o trabalho do rei para que fosse criada uma constituição limitadora de seus poderes. Assim, voltaram para Versalhes. Então, interessante que vai ter várias coisas que a gente poderia ler dessa participação das mulheres e a importância, né, delas nesse contexto. Só que aí, para alguns grupos, isso vai ser assim, as mulheres estão lutando só por pão, por família e tal, não por direitos civis, mas tinha isso aí, essa busca também pela participação. Vários artigos vão discutir isso, pelo papel, mas não é só o papel de mãe, de mulher, de ajudar os caras na revolução, não, é o papel de direito civil delas também. E é por isso que a Olivia de Gouges vai trazer esses textos assim, vai trazer essa relação. Vai dizer, mulher desperta, a situação está desigual e tal, então vai trazer essas outras discussões. Deixa eu só até aqui. Explique a crítica contida na frase: o homem, tornando-se livre, tornou-se injusto em relação à sua companheira. A crítica reside na contradição do iluminismo revolucionário. Novamente, essa parece uma outra questão que eu levei para vocês, sobre o haitianismo, sobre a Revolução do Haiti, desde lá e a Revolução dos Estados Unidos. Todos os homens nascem livres iguais, mesmo. Os negros continuam sendo escravos, separados, escravizados, separados, brancos para um lado, enquanto no Haiti realmente é diferente. Então, novamente, isso de essa contradição entre o iluminismo, a educação, o progresso e as mulheres. Os homens usaram a retórica de liberdade e igualdade, a força das mulheres nas ruas para derrubar o absolutismo, mas ao tomar o poder, eles negam às mulheres direitos, cidadania ativa, voto, participação, mantêm posição de subordinação. E aí o que ela fala é injusto com sua companheira. Você poderia escrever de outras formas, mas novamente o sentido tinha que ser esse. O sentido tem que ser esse, de mostrar essa contradição. Liberdade e igualdade e as mulheres nada. E aí isso é interessante pensar no fim que a Olympe de Gouges teve. Esse escrito dela, liberdade civil e tal, a galera, pô, isso aí tá errado. Aí vão guilhotinar ela. E Jacobins defendia que a mulher não deveria participar da política, o papel doméstico, a mulher está buscando só por pão, e aí matam ela. Isso é o fechar das luzes, assim, tipo, e mostra ainda mais essa contradição. Mostra ainda mais essa contradição. Então, liberdade e igualdade para alguns. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, BBC, Olympe de Gouges, Revolucionária Francesa, morta a guilhotina por defender o direito de todos. Então, Revolução Francesa, igualdade e liberdade para os homens, né? Marcha de Versalhes. Mas na França, correndo pelos corredores, ainda de roupa, sem dormir, ao quarto do rei Luís XIV. Ela bateu desesperadamente a porta, implorando para que deixasse entrar, demorou ouvi-la. Tudo havia começado o dia anterior, com as mulheres dos mercados de Paris, desesperada pela falta de comida e furiosa com os rumores que o pão estava sendo desviado, rebelaram-se e decidiram cuidar do assunto com as próprias mãos de forma violenta e surpreendente. Com milhares de outros parisienses, elas marcharam por horas debaixo de chuva, arrastando canhões, portando mosquete, garfo, faca. No fim, o rei e sua família foram levados para a capital. Naquele momento, tudo mudou. O rei era quem estava sujeito ao desígnio do povo. Repentinamente, um futuro democrático parecia possível. Até então, Luís XIV havia se negado a assinar a Declaração do Direito do Cidadão, temendo que isso causasse o fim da monarquia. Mas o rei não tinha mais escolha. Então, as mulheres ajudaram nisso. Isso é loucura. Tipo, as mulheres ajudam nisso, o trabalho depois elas vão ter tomado esse papel de, não, era só
a mulher, a companheira, a mãe e tal, essa luta, e vão ser deixadas de lado. E as mulheres que vão falando, não, é direito civil, é voto, é participação, a gente quer ter espaço. Pega ela, por exemplo, Olivia Gold, e mata. Então, isso aí é interessante. Aí ela vai escrever a Declaração das Mulheres. Vamos dar uma olhadinha aqui, vestibular, aqui, Unicamp 2025. Primeira eleição faz, promoção, nova Constituição, Indicação das Mulheres. Aqui a alternativa vai falar um pouco sobre isso. Outro nome, mas novamente vai trabalhar a mesma coisa. Assinale a opção que melhor sintetiza a crítica de Wilson do Craft apresentada no C. A menos que seja aprovado que a racionalidade das mulheres é deficiente, comparado aos homens, excluir da Constituição é um ato injusto. Novamente, isso direito das mulheres. Em uma linha que encontra convergência na intelectual francesa Olivier de Gaulle, autora da Declaração de Direitos das Mulheres e Cidadã, encontra a posição da Declaração de Direitos do Homem e Cidadã estabelecida durante a Revolução Francesa. Posição que traça crítica no fundo moral à ação tirânica dos homens. Então pode vir, saber o nome dessas mulheres aí, pode vir. Vamos olhar outra aqui. Tem umas outras aqui que a gente poderia explorar. Beleza, vamos voltar aqui. Vamos lá, ainda tem que ter voz até o final. A nova história contemporânea. Democracia oxigenou o país do Império Lusitano na África e ganhou liberdade e independência. Pô, essa galera olhou aqui e falou, essa daqui é difícil. Essa daqui é complicada. Revolução do Escravo, nasceu o Novo Portugal. Relaciona a Revolução dos Escravos com a independência das colônias portuguesas da África. A Revolução dos Escravos, em 74, derrubou o regime salazarista, o Estado Novo português. É interessante que começa quase no período aqui do nosso Estado Novo, Estado português, justamente devido ao desgaste com a guerra colonial. Teve uma questão sobre isso recentemente, eu vou até piscar aqui. O novo governo democrático iniciou imediatamente a negociação para a descolonização e reconhecimento da independência das colônias. Tinha esse gasto demais, tinha esse desgaste colonial, isso saiu recentemente na USP, 50 anos aqui da Revolução, 74, e como isso influencia também outros países. Eu falei para vocês que estava tendo um evento na USP sobre isso, e como essa mudança política em Portugal vai influenciar a emancipação, a independência dos países da África, como Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, são os países de língua portuguesa, PALOP. Não sei se vocês já ouviram falar em PALOP. PALOP. Países de língua portuguesa. País africano de língua oficial portuguesa: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial. PALOP. Identifica o contexto da Guerra Fria na Guerra Civil angolana, pós-independência. Essa daqui é uma questão difícil para a gente agora. Mas quem estava ainda com o livro da FUVEST em nome, na hora que fez dessa época aqui, da tela, entrou mais nesse contexto, do movimento popular de libertação da Angola, talvez lembre um pouco mais, responderia melhor isso aqui. Agora, como tem esse livro, eu acho que seria uma questão um pouco mais difícil. E essa ideia de proxy war aqui, entendeu? De você tem um conflito onde eu não estou participando diretamente, eu estou indireto para conflitar com o outro. Proxy war. Então, a União Soviética do lado, o Cuba socialista do lado, e os Estados Unidos de outro. Não diretamente, mas indiretamente. Então, você não está ali, você e o outro fazendo a briga, você está fazendo por terceiro, basicamente. Isso é proxy war. Então, a Guerra Civil Angolana aconteceu assim, esses dois divididos, brigando entre si, e um sendo apoiado pela Cuba, pela União Soviética, e o outro pelos Estados Unidos.
poderia explicar de outra forma. Não precisava também falar o nome dos partidos. Talvez você não fosse lembrar, mas só falava, pelo menos, essa divisão. Esse contexto, Guerra Fria, e essa divisão. Discuta a mudança da política, e eu trouxe para o Brasil a questão, que foi o que o Brasil fez. E aí é o que relações internacionais, a galera talvez saiba isso mais decorado, é o pragmatismo responsável. Ele reconhece Angola antes dos Estados Unidos e buscou autonomia frente aos Estados Unidos. O que basicamente é isso? O Brasil, os Estados Unidos falava, ia junto. Os Estados Unidos falava, ia junto. Então, deixando Portugal de lado, deixando os Estados Unidos, ele vai, ele por ele. Ele sem precisar do outro. Essa mudança é interessante. Deixa eu até jogar aqui para vocês verem uma coisinha a mais. Vou pegar isso aqui. Pragmatismo ecumênico. Até fizeram um texto aqui, Morou Anti-Geisel. Geisel. Sobre isso aqui para a gente dar uma olhadinha. Um artigo só sobre isso. Autonomia política externa, o governo Geisel e o reconhecimento da Angola. Esse, em resumo, esse artigo avaliar o reconhecimento da Angola pelo Brasil como símbolo do pragmatismo. E pragmatismo está em alta. Pragmatismo, principalmente durante o governo Bolsonaro, estava muito em discussão, assim, de, cara, você vai só pela... Os Estados Unidos pensa primeiro nos Estados Unidos, segundo os Estados Unidos. Se tiver tempo, ainda pensa nos Estados Unidos. Não dá para ir pela cabeça da galera. Então, isso virou o símbolo do pragmatismo. A partir da opinião interna e externa, a política externa do Ernesto Geisel será evidenciada por uma flexibilidade na sua ideologia anticomunista, o que nos provocou a seguinte pergunta. Então, é um artigo que vai discutir isso e como isso foi importante, esse pragmatismo político. Ah, anticomunismo, beleza. É a mesma coisa da relação que às vezes tem com o país e tal. Ah, o país é comunista, o país é negócio. Dinheiro é dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Essa foi a crítica que fizeram tanto ao Bolsonaro, assim, tipo, você vai fazer guerra, vai parar de comprar ou de vender para a China? Não, filho, é pragmático. Não tem esse negócio de, não, que eles são comunistas. O que importa? O maior parceiro. A Argentina, eu não gosto da Argentina na época, porque era de esquerda. A Argentina, aqui na América do Sul, que compra coisa da gente. Beleza, mas bora dar uma olhada aqui. Essa outra alternativa. Aqui, eu acho que teve uma da FUVEST. Vamos olhar aqui. Então, vamos nesse. Foi um Nespzinho que cobrou. C. Revolução Escrava aconteceu em Portugal em 25 de abril de 74, iniciou o processo de democratização no país, encerrando logo o regime autoritário que marcou o século XX português. Estado Novo, Salazar, beleza, deixa eu ver se a gente acha uma outra aqui. Mackenzie. Será Unesp, que foi aquela. Vamos olhar uma outra aqui. Pesquisar aqui agora. Teve uma outra que eu não vou lembrar agora que copiou isso também. De qualquer forma, eu peguei esse texto aqui da USP, a USP estava discutindo sobre isso. Se você entrar aqui, é bom dar uma olhada. 2024. E aí fala um pouco sobre isso, sobre como isso foi importante para esses países. Angola, Brasil, IAB, USP. Mostrei isso aqui para vocês. Exposição recupera história esquecida de viagem de artista brasileira Angola,
Músico, produtor, cineasta e jornalista participaram de Missão e Solidariedade ao Povo angolano 5 anos após a independência do país. Aqui essa exposição, 2025. Em 11 de novembro, Angola completou 50 anos de independência do domínio colonial. Para marcar a efeméride, Instituto Brasileiro do IEB inaugura nesta quarta-feira a exposição Projeto Calunga, cruzamento entre Brasil e Angola. Muito interessante isso aqui, essa visita. Paixão da Vila, Chico Buarque. Mas vai que a FUVEST... Ah, tá aqui, estou compartilhando o errado. Tá aqui, então agora estou na tela certa. Exposição recupera história esquecida de viagem artista brasileira Angola, música e produtor e cineasta jornalista participaram da emissão, solidariedade, aqui, a dever de música Luana, João Nogueira, Dona Ivone Lara, Clara Nunes, Martinho da Vila, durante o encontro da Academia Brasileira em Luanda, em 1980. Aqui, para você dar uma olhada, por isso que eu peguei essa questão também para fazer essa retrospectiva. Vamos para a próxima. Número 4. A gente continua para o que vocês acham aí? Qual a decisão de vocês? Não sei se a gente faz uma outra. Beleza, parar, dividir. Mas tem que ver, dá para talvez fazer na semana. Sábado antes da prova, não. Próximo sábado, não. Mesmo, a gente faz outro dia. Meio de semana, alguma coisa assim, esse próximo bloco. Beleza? Então, deixa eu parar a gravação.